Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à presente sessão solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra, em nome do Legislativo de Piraí. Agradecemos a presença de todos. Ofício de 25 de outubro de 2019. Eximo senhor presidente, venho muito respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que convoque uma sessão solene comemorativa ao Dia Nacional da Consciência Negra, a ser realizada às 18 horas do dia 19 de novembro do ano corrente. O Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro, remete-se a Zumbi dos Palmares, o maior ícone da resistência negra ao escravismo no Brasil, grande líder do Quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-escravista. A comemoração nos faz refletir e relembrar a luta dos negros no Brasil, a importância da cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, propiciando o resgate das contribuições dos povos negros nas áreas social, econômica, política ao longo da história do país. Portanto, nada mais justo que essa casa lhes preste uma justa homenagem através de uma sessão solene. Sem mais para o momento, reitero o protesto de elevada estima e apreço, atenciosamente, vereador Paulo César Leandro Simplício. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalho as seguintes autoridades e personalidades. Senhor vereador Paulo César Leandro Simplício. Senhor vice-prefeito Francisco Perota da Cunha. Dr. Gustavo Abreu, presidente da 42ª subseção da OAB Piraí Pinheiral. Senhora Silvana Maria Almeida de Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Senhora Eunice Sampaio, mestranda em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Célia Moraes, educadora. Convido também os senhores vereadores para comporem os seus lugares. Vereador Flávio de Almeida Ribeiro. José Paulo Carvalho de Oliveira. E Luiz Fernando Colucci Júnior. Neste momento, convidamos o senhor Paulo César Leandro Simplício para conduzir os trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite, vice-prefeito Chiquinho Perota, amigos vereadores presentes, nossos convidados aqui, Dona Célia, Silvana, Eunice, presidente da UAB, Gustavo, cumprimentar o vereador Osimiro aqui presente também, e todos vocês aqui presentes nessa noite muito especial para todos nós. Cumprimentar os amigos da UAB, também da Comissão de Igualdade Racial da UAB, que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos, gente. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Para mim, é uma realização de um sonho. Poder promover aqui nessa casa essa sessão solene, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, é uma realização. Porque a gente sabe o que a gente vive na pele todo dia. O preconceito existe. A desigualdade racial existe. Muitas das vezes as pessoas tentam dizer que não, que é vitimismo, que a gente tem vitimismo, que a gente tem algum problema com isso, mas não. Mas a gente passa por isso todo dia,
temos que ter esse dia da consciência negra para a gente ressaltar e colocar para todo mundo que é vivido o tempo todo aqui. Para falar um pouquinho sobre o vitimismo, eu trouxe aqui um texto que eu tirei da internet, que eu li que eu gostei muito, e vou ler para vocês, que fala assim: não é vitimismo. O negro luta, fala, grita, e muita gente acha que isso é vitimismo. Vitimismo é a pessoa achar que o negro não merece ter voz, porque sua voz só sai racismo. Vitimismo é a sociedade que não aceita cotas, mas que julga uma pessoa pela sua cor. O negro não é vitimista, é herói, é sobrevivente. Sobrevive todo dia no meio de tanta gente que quer seu cabelo liso, sua pele clara nas próximas gerações. O negro não é vitimista. Vitimismo é não aceitar a consciência negra, quando ainda falta muito branco consciente que ela não existe para agradar a ele. Isso sim é vitimismo. E falar do preconceito, a gente vive isso todo dia. Eu falo porque eu posso dizer de carteirinha que passo por vários preconceitos todo dia. Né? Todo mundo sabe a minha origem aqui. Eu moro no bairro Cruzeiro, então eu tenho preconceito por morar no morro, preconceito pela cor. Então temos que lutar. Temos que lutar. E é difícil para as pessoas, para alguns ainda, né? Alguns, não vou generalizar, aceitar, mesmo que nessa cidade de Piraí, um negro como autoridade na cidade. Então temos que ter, sim, voz, temos que ter vez. Então, fica aqui o meu apelo, o meu agradecimento da comemoração desse Dia da Consciência Negra. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalho o secretário de Cultura do município de Piraí, Rogério Nunes. Nesse instante, fará uso da palavra o senhor vice-prefeito de Piraí, Francisco Perota da Cunha. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muito obrigado. Eu cumprimento o vereador Cezinha, hoje presidindo essa sessão. Cumprimento os vereadores Flávio, doutor Júnior, José de Paula e o vereador João Máximo, meu amigo. Tive o prazer de trabalhar com ele em uma empresa e o conheço bem. Sei da sua dignidade, da sua capacidade, da sua inteligência, enfim, tenho um carinho muito grande por você. Boa noite aos convidados, às palestrantes, é um prazer recebê-las aqui. É muito importante para a nossa comunidade esse dia, e esse dia comentado, falado por pessoas que conhecem muito bem esse movimento, que é muito importante, que devemos fazer todos os dias, devemos praticar todos os dias. Temos que, de alguma forma, eliminar o preconceito, eliminar essas diferenças, para que a sociedade possa viver de forma pacífica. Mas eu não posso me esquecer de agradecer ao Criador pela vida, pela saúde, pela família e por essa oportunidade. E destacar aqui a presença das mulheres, que são muito importantes na nossa sociedade. As mulheres que têm uma sensibilidade maior,
que conhecem profundamente o comportamento de todos nós, que nos orientam nos momentos mais importantes, nos momentos em que nós todos, em especial os homens, precisamos de aconselhamentos para seguirmos caminhos melhores em nossas vidas. Portanto, merecem o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa atenção todos os dias. Vamos falar um pouco da importância desse Dia da Consciência Negra. Me interessei e procurei informações sobre a importância desse dia, que nós temos que fazer uma reflexão profunda sobre os nossos comportamentos em relação ao afro-brasileiro, ao negro. É importante que essas pessoas recebam toda a atenção e que elas sejam inseridas em todos os programas e projetos promovidos pelos governos, em especial pelo governo municipal, para que elas possam se desenvolverem de forma a alcançar uma autonomia maior, uma liberdade maior. Esse é o nosso compromisso. A importância da inserção de todos, através dos programas, através dos projetos implementados pelo município de Piraí, temos que ampliá-los e temos que aprimorá-los para que mais pessoas possam ser atendidas e possam usufruir desse ambiente tão importante para o dia a dia de cada um. E a valorização da cultura, do folclore e de todas as manifestações, inclusive as manifestações religiosas. Temos que fazer esse exercício todos os dias, temos que conversar mais sobre esses temas, temos que entender o porquê nós chegamos até esse momento, e esse momento é muito importante para todos os brasileiros. Temos que comentar, principalmente, sobre assuntos importantes para a vida de cada um. Essa é a nossa mensagem. Agradeço a todos vocês que compareceram, em especial o vereador Cezinha. Agradeço parabenizo pela iniciativa. É muito importante nós falarmos, e vamos falar mais vezes, nas escolas, nas unidades de saúde, nos movimentos culturais, nos movimentos esportivos. Temos que falar sempre, temos que tirar um tempinho de 10 minutos em cada evento para falarmos sobre esses temas tão importantes para toda a sociedade. Que Deus nos abençoe, que a gente possa pensar melhor, evoluir e praticar tudo aquilo que é bom para todos. Com a palavra, o Dr. Gustavo Abreu, presidente da 42ª subseção da OAB Piraí Pinheiral. Boa noite. Pedindo vênia ao nosso vice-prefeito Chiquinho Perota, eu gostaria de cumprimentar a mesa e todos os demais vereadores, na pessoa do vereador Cezinha, parabenizar de antemão já por essa sessão solene, nesse dia tão importante. Gostaria de cumprimentar também, na pessoa do doutor Alzimiro, que foi ex-presidente da subseção da OAB Piraí Pinheiral, o qual hoje estou presidindo, ex-vereador dessa casa também. Na sua pessoa, gostaria de cumprimentar todos os demais presentes. Pesquisando hoje um pouco na internet, passando pelas redes sociais, eu verifiquei que tinham muitas colocações, muitas coisas falando sobre a consciência negra.
mas também tinha algumas pessoas falando sobre a consciência humana, que não tinha que ter o dia da consciência negra, que tinha que ter o dia era da consciência humana. E refletindo um pouco sobre isso, eu acho, sim, que não deveria ter o dia da consciência negra. O dia da consciência negra tem que ser o dia, como a gente estava conversando ali dentro com a nossa mãe lá, tem que ser a semana da consciência negra, o mês da consciência negra, mas tem que existir também, e tem que ser todos os dias, o dia da conscientização do ser humano. Porque eu acho um absurdo, eu acho inadmissível que nos dias de hoje a gente ainda tenha racismo. E você não vê isso só no Brasil. A gente vê, recentemente passou na televisão agora, acho que ontem, jogadores de futebol brasileiro na Europa sofrendo racismo. Né, o negro, a gente estava falando ali dentro sobre a história, né, o que a gente aprende na escola, no ensino fundamental. A gente aprende a história dos brancos, a gente aprende a história dos barões, a gente não aprende a história do negro, o negro não faz parte da história. Então, é preciso mudar a educação, é preciso que, desde lá de baixo, o negro passe a ser valorizado. Então, eu acho essa sessão solene importantíssima para o nosso município, e eu gostaria que todo mundo colocasse um pouco na cabeça, um pouco dessa conscientização, que a consciência negra, a conscientização do ser humano, para que o negro seja reconhecido como merece ser, que isso seja diário, que isso seja todo dia. É esse recado que eu queria dar, que a todos nós aqui trabalhasse no dia a dia nosso, para que a gente, sei lá, parece um sonho, uma utopia, mas que a gente tire o racismo do mundo de uma vez por todas, porque é inadmissível que hoje a gente ainda viva isso. Agradeço a todos aí pela atenção, essa seria a minha colocação aqui hoje. Agradecemos as presenças de Fernando Júlio e Juliana Germano, membros da Comissão de Igualdade Racial e Religiosa da OAB de Volta Redonda. Passamos a palavra à senhora Silvana Maria de Almeida Carvalho, presidente do Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Boa noite. Geralmente, primeiro eu cumprimento o plenário, eu quebrando um pouco o protocolo com a presença do nosso vice-prefeito, mas o plenário, para a gente, é muitíssimo importante também nessa data, assim como o vice-prefeito, e cumprimentando o vice-prefeito, eu cumprimento a mesa. E gostaria de falar, iniciando pela fala do vice-prefeito, quando ele diz dos 10 minutos, todos os dias, para a gente refletir um pouco sobre essa temática da igualdade racial. E também quando ele diz que essa temática tem que permear por todas as secretarias, por todos os espaços públicos. Né? E, enquanto presidente de um conselho de políticas de igualdade racial, vou focar um pouquinho rapidamente também, para não me alongar, que tem duas amigas que vão falar muito bem. Essa política, vice-prefeito e vereadores e plenário, ela é possível. Ela é possível, e o que nós estamos fazendo com a presença do vereador em Barra Mansa e os seus assessores, eles puderam conhecer um pouco mais como realizar essa política, como executar essa política. Não estou dizendo que em Barra Mansa essa política ela é executada 100%, mas nós também estamos caminhando. E é muito importante que o vice-prefeito, me parece uma pessoa bem sensível, fortaleça essa política no município, contribuindo com a realização, com a indicação de criação de um Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial no município de Piraí, assim como nós estamos buscando também nos outros municípios. E a CEPIR, que é a Secretaria de Políticas de Igualdade Racial do Governo Federal, que hoje mudou a sigla, ela tem um sistema. E esse sistema é como se fosse um sistema do SUS. Lógico que é um sistema voltado para a política de igualdade racial, mas para que o município possa construir o Plano Municipal de Políticas de Igualdade Racial, que é o plano que vai permear Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Cultura, Desenvolvimento Econômico e demais,
precisa ter o conselho e precisa ter um órgão gestor. Esse órgão pode ser um órgão simples, num primeiro momento, mas o importante é ter o conselho, esse órgão, que, através disso, é encaminhado a Brasília, hoje, ao Ministério dos Direitos Humanos, e aí o município de Piraí passa a se integrar ao sistema nacional. E aí existem algumas prioridades, existem algumas vantagens e existem muitas orientações de como elaborar esse plano e iniciar essa política no município. Então, vice-prefeito, eu fico muito feliz de ouvir o senhor dizer aqui que o município de Piraí precisa, e me parece que vai realmente abraçar, através da força, não só do nosso vereador negro, porque nós também temos que lembrar sempre que essa fala da igualdade racial, muitas vezes, ela não é para a população negra. Às vezes, sim, mas ela é para a população de pele clara, porque quem discrimina, quem pratica o racismo é a população de pele clara, que nem sempre está consciente do que está fazendo também. Por isso que tem que ser falado. Tá? Com a fala das nossas duas amigas aqui hoje, vai ser um aprendizado muito grande. Nós temos dito isso. O racismo, ele é institucional, ele está dentro das organizações, ele está permeado por todas as áreas da sociedade. Nas nossas casas, inclusive, quando a gente faz piadinha de mau gosto. Então, a gente precisa ficar muito atento, e eu acredito que, a partir de hoje, vereadores, plenário, autoridades aqui, eu acredito que nós estamos dando o primeiro passo para fortalecer essa luta, embora eu esteja vindo de Barra Mansa, mas a luta não é só de Barra Mansa, a luta é de todos nós. Muito obrigada, boa noite. Com a palavra, o senhor Rogério Nunes, secretário municipal de Cultura. Boa noite a todos. Nosso vice-prefeito, Chiquinho Perota, no qual cumprimento os demais membros da mesa, cumprimentar o vereador Cezinha, e, em nome dele, cumprimentar os demais vereadores dessa casa. Dizer, Cezinha, que foi muito importante, e é muito importante, o que está acontecendo aqui hoje nessa casa. A gente sabe que a gente já ouviu várias pessoas aqui tecendo diferentes comentários, pessoas que têm condições de falar até com muito mais propriedade que a gente, mas a gente tem um sentimento, e esse é o que mais incomoda, que é o racismo de forma velada, né? E isso é o que realmente a gente tem essa percepção de que ele existe, ele está entranhado no meio da sociedade, mas aqui no Brasil parece que é uma coisa assim, é um racismo que a gente fala velado, né? As pessoas têm um certo cuidado ainda, né, por forças de lei, né, por forças de luta, mas a gente, no nosso dia a dia, no convívio com algumas pessoas, infelizmente, a gente acaba percebendo e sentindo esse racismo velado. Então, esse movimento, assim como a fala do nosso prefeito, Chiquinho Perota, eu acho que tem que ser, de fato, um conjunto de ações, né, atreladas ao Executivo e ao Legislativo, que possam pensar de maneira organizada, né, como foi dito aqui, de forma institucionalizada. Eu acho que a gente precisa ter esse entendimento, e não adianta a gente dizer, não existe racismo, não existe preconceito, não existe, e ele, às vezes, está presente, e, de forma institucionalizada, a gente consegue, né, dialogar com os diversos setores, não só do setor público, mas de toda a sociedade, para que a gente, de fato, construa sempre uma pauta mais propositiva, uma pauta mais positiva, no sentido de cada vez mais diminuir essas desigualdades. Mas, mais do que isso, eu acho que também é um dia, Cezinha, da gente ressaltar a importância do negro nas nossas raízes, na nossa história, na nossa construção. Né? Todos nós, com certeza, temos um pouquinho do negro em nós. Né? Então, assim, é fundamental que a gente procure, dentro da Secretaria de Cultura,
né, e você como vereador, e também uma pessoa que trabalha, né, nos assessorando lá na Secretaria de Cultura, a gente sempre tem buscado essas parcerias, está aí o Barão, né, a gente sempre abrindo a porta para poder, de fato, né, desenvolver essas atividades, no qual aqui eu gostaria também de enaltecer a presença do nosso grande mestre do jongo, né, muito obrigado, senhor Edgar, o senhor tem uma contribuição histórica para esse município, não à toa que recebeu uma homenagem, né, na semana passada no Casarão, e eu acho que a política de cultura, né, deste município, ela tem que ser uma política plural e uma política de inclusão. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Boa noite, presidente Cezinha. É uma honra estar participando dessa sessão solene, sendo presidida por Vossa Excelência. Queria parabenizar inicialmente, antes de cumprimentar todas as pessoas presentes na sessão, pela sua dedicação, pelo seu esforço para que essa sessão solene fosse realizada no dia de hoje, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Já fazendo a minha abertura, eu já queria falar isso de início. Em nome do Cezinha e do nosso querido vice-prefeito Chiquinho Perota, eu cumprimento todos os membros da mesa, todos os colegas vereadores, público presente, internautas que acompanham essa sessão ao vivo pela Web TV. Um abraço ao amigo Alzimiro, ex-vereador presente na sessão. Eu acho que é uma data muito importante. Eu ouvi com muita atenção tudo que foi dito pelos colegas que falaram antes de mim. Para a gente tornar essa sessão numa maneira descontraída e leve, eu acho que hoje é dia de comemorar. A gente sabe todos os problemas, todas as dificuldades, a gente já tem visto situações degradantes, muito tristes. Nos últimos dias, cito o exemplo do segurança no estádio do Mineirão, sendo discriminado, sendo ofendido ali, o jogador de futebol na Rússia sendo chamado de palavras tristes, saiu chorando de campo, foi expulso. Mas eu acho que as pessoas não estão aceitando. E isso é importantíssimo. Eu acho que tem que marcar presença. Eu acho que a contribuição do negro para o nosso país, desde o início da nossa história até os dias de hoje, é grandiosa, tem que ser valorizada. A gente comemora o Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, foi o dia que ele morreu, no ano de 1695, estou com a colinha aqui. E eu vi outro dia uma reportagem que me deixou muito feliz, tenho certeza que todos os presentes sabem disso. Uma pesquisa nacional por amostra de domicílios do PNAD apontou que, em 2018, 50,3% do corpo de alunos das faculdades públicas do nosso país eram compostas por alunos negros. Ou seja, a valorização, as pessoas estão se dedicando, estão correndo atrás, estão marcando a sua presença a cada dia, e isso é muito importante. O negro tem que ocupar o lugar que ele merece dentro da sociedade. E eu fico muito feliz que hoje, aqui dentro da Câmara, de 11 vereadores, nós temos 4 vereadores negros. O vereador Wilden, que não está presente, o vereador Darley, que senta aqui do meu lado, que não está presente, nosso amigo João Máximo e o presidente da sessão de hoje, o vereador Cezinha. Então, assim, eu queria desejar uma boa noite a vocês, uma noite de trabalho. Eu sei que tem muitas coisas boas para a gente ouvir aqui. E vamos fortalecer o movimento. É muito importante marcar presença. Boa noite a todos e obrigado. Com a palavra, o vereador João Carlos dos Santos Máximo. Boa noite, nobres colegas Cezinha, na qual está exercendo a presidência da sessão solene. Quero, a princípio, colega,
Boa noite também, nosso vice-prefeito e demais componentes da mesa. A princípio, colega Cezinha, quero parabenizar por estar à frente da organização dessa sessão solene de hoje, tão importante. Falando da história, hoje, do negro do nosso país, né? A gente já vem sofrendo aquele preconceito desde lá do início, desde os primórdios. Ver hoje a situação da diretoria de diversas empresas, o percentual de negros hoje na diretoria da empresa é muito pequeno. E também, quando exerce essa função, o seu salário hoje é um percentual bem menos. Hoje eu fico feliz de ver uma pessoa apresentando o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, ancorando uma Rede Globo Televisão, que é Maria Júlia Coutinho. Eu assisto com prazer, né? Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa, né? E parabenizar a todos também por estar presente. E muito obrigado a todos. Parabéns a todos, Cezinha. Com a palavra, o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Boa noite, nosso presidente Cezinha, Chiquinho Perota, a mesa, meus companheiros vereadores, todo o público presente e nossos internautas. Bom, eu vou tentar ser breve, porque as pessoas vão falando, vai passando muita coisa boa na nossa cabeça e a gente se perde um pouquinho, né, porque há tanta coisa a se falar, mas sem colinha fica mais difícil. Mas, Cezinha, começando parabenizando você pela iniciativa, a importância que o negro tem no mundo, não só no nosso país, né? Eu fico muito feliz que o nosso município é menos um pouquinho a nível nacional. Nós temos aqui no nosso município, tem o jongo, que ainda tem essa cultura, tem a capoeira, temos 4 vereadores negros, né? Temos pessoas importantes, porque nós temos que pensar numa igualdade. Eu vou ficar muito feliz um dia que não tiver uma lei, não precisar ter uma lei que vai punir alguém que cometeu um ato de racismo. Vai ser muito bom, porque a mistura de raça é muito importante. Inclusive, torna-se o nosso povo mais bonito, né? Então, eu fico muito feliz por esse movimento, parabenizar a todos vocês que lutam e que continuem lutando. Eu costumo sempre dizer que eu nunca tive problema de racismo, porque desde quando eu era pequenininho no colégio, isso faz bastante tempo, os meus melhores amigos eram negros. E hoje eu tenho aqui meus companheiros aqui que eu respeito muito, então eu acho que nós temos que continuar lutando e valorizar, porque o nosso problema maior no nosso país, além do racismo, é a desigualdade social. A nossa cultura, que infelizmente, por causa de alguns, vou dizer, alguns políticos lá de cima que comandam, não deixa ter uma cultura decente. Que o dia que a nossa educação for tratada com seriedade, certamente, num prazo bem menor, não vão ter esse problema mais. Porque todos terão as mesmas condições e isso vai, com certeza, evoluindo muito as nossas pessoas. Tá? Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Neste momento, daremos início à palestra com o tema Igualdade Racial, com a palestrante Eunice Sampaio, mestrando em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, na cadeira de Africanidade, Educação, Quilombola e Relações Étnicos-Raciais. Boa noite a todos, boa noite à mesa. Quero agradecer principalmente ao vereador Cezinha pelo convite, ao vice-prefeito. Estou muito honrada em estar aqui, podendo transmitir um pouquinho do que eu sei sobre a africanidade, sobre a igualdade racial para vocês. Então, sinto muito feliz desse movimento aqui na cidade de Piraí, principalmente porque eu sou de Valença.
Então, nós estamos inseridos numa região no qual cresceu em cima da escravização dos negros, aonde até hoje se faz turismo voltado para a visitação nas fazendas, mas não se fala o que acontecia na senzala. Então, meu nome é Eunice, tenho 33 anos, sou pedagoga, trabalho para uma educação antirracista, uma educação que vai, sim, levar para os alunos, principalmente os alunos negros, a sua autoestima, novamente, para que se possa reconhecer como negro. Eu falo muito, então, quando estiver passando o meu tempo, alguém sinaliza. Então, tá. Então, tá ótimo. Alguém sinaliza, porque eu falo muito. O que eu gostaria de estar falando para vocês hoje? Eu poderia vir aqui falar várias coisas sobre o que é o racismo, o que é o racismo estrutural, o que é o racismo institucional, mas a gente vai ficar focando justamente em algo que sempre é batido na mesma tecla, né? O discurso de que sempre eu não sou racista, porque eu faço isso, eu faço aquilo, mas para que se desconstrua algo que já existe há mais de um século na nossa sociedade, nós precisamos entender de onde nós viemos. Depois que se resgata uma memória coletiva, aí sim a gente consegue desconstruir esse racismo que está. É preciso entender que, do primeiro momento aonde se inseriu o tráfico negreiro e aonde chegou o final do tráfico negreiro, 4 milhões de negros chegaram ao Brasil. Hoje nós temos, a último levantamento, que 54% da população é negra. E eu não estou falando de pardo, no qual eu me insiro. Eu estou falando de negros. Nós precisamos entender o seguinte: o Brasil é um país negro. Não existe bandido negro porque é o estereótipo de ser negro. Existe porque a maioria, vamos colocar, que quase 70% da população, principalmente da nossa região, que temos Quilombo e Pinheiral, Quilombo em Valença, Quilombo e Coati, são cidades que vieram dessa questão de escravização do negro. Para a gente entender um pouquinho de onde que nós viemos, nós temos que entender o que é a África, porque até hoje existem pessoas que acham que a África é só um país, né? E a África é um continente, com mais de 54 países, com uma grande diversidade étnica. Nós não utilizamos mais a palavra raça, uma vez que raça vem da questão de achar que uma raça é superior à outra. Então, nós falamos de etnia. A África é um continente, o berço da humanidade. Por quê? Isso não é contado nos livros de histórias, porque eu como pedagoga, todas as imagens do livro de histórias são os negros sendo chicoteados, o negro visto como uma simples mão de obra que o português queria, porque o índio não servia para trabalhar, mas não conta toda a tecnologia que a população negra já desenvolvia naquela época. A Etiópia é o berço da humanidade, porque o Império Kush era um império que já trabalhava com a metalurgia, já trabalhava com a mineração, e logo depois veio o Egito. Então, a gente estudava na escola o quê? O Egito como uma coisa à parte da África, mas não estudava que ele pertencia à África. Quando existe esse movimento de escravização, ela não começou com os portugueses, ela começou com os árabes, porque começou em cima de uma teoria cristã, no qual existe um relato onde Noé amaldiçoa Canaã, seu neto, e Cã, seu filho, falando que eles seriam servos dos seus servos, e, a partir dali, se dá uma origem de que cada filho de Noé deu uma origem dentro do nosso continente. Então, um foi para a região do norte, o outro foi para a região do Mediterrâneo, e Cã e Canaã foram para a região sul do país, e que a pele negra significaria que aquelas pessoas eram amaldiçoadas. Em cima de uma questão bíblica cristã, se fez a escravização por mais de 300 anos aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender, principalmente, de onde que veio cada questão. Não é de nada, não foi criado de nada. E eles pegaram os negros lá, e não foram porque os negros serviam para trabalhar, mas porque eles detinham toda a técnica que o português não tinha para trabalhar aqui no Brasil. Eles tinham mineração, tinha questão de matemática, de astronomia, agricultura, e o português queria alguém que poderia estar aplicando isso aqui nas suas colônias para enriquecer.
Então, não foi porque eles eram simplesmente mão de obra barata. E a gente precisa desconstruir isso. Porque, em cima desse discurso, de não entender de onde que nós viemos, entender que nós temos, entre a nossa sociedade brasileira, 3 etnias que prevalecem na nossa constituição da sociedade, que são os bantus, que são aqui da nossa região sudeste, os nagôs, que são da região de Salvador, Bahia, e os fanti-axantes, que são da região do Maranhão. Cada um contribui para a constituição da sociedade brasileira de alguma forma. Os bantus vão trazer para a nossa região sudeste palavras que utilizamos todos os dias e que não sabemos e achamos que pertence a Portugal. Angu, punda, bumba, marimbondo e outras. É só procurar que tem um dicionário. E os bantus, eles vão vir para a região sudeste trazendo o quê? A forma de cultura deles, que vai dar origem ao nosso samba, ao nosso jongo. Os nagôs vão para a região de Salvador e vão trazer o culto aos orixás, porque os bantus cultuam os inquices, que são outras entidades. E vão trazer também a influência que vai dar origem ao afaxé. E, por fim, em Maranhão, a gente vai ter os fanti-axantes, que são conhecidos como Minas, que, na verdade, vem da costa da Mina do Ouro, que agora é conhecido como Benin, mas que era o Império de Daomé, um outro império também muito grande, rico na África. E aí eles vão trazer para a região de Maranhão o culto aos vudus, que é o culto que eles praticam lá no continente africano. Por que eu estou falando isso? E esses fanti-axantes vão dar origem ao nosso reggae. Cada etnia, claro que teve outras, mas cada etnia que veio para o nosso continente, para o Brasil, vai dar características da nossa sociedade. Então, não somos um país europeu. Nós precisamos tirar esse discurso eurocêntrico, que é sempre contar a história em cima de um olhar do colonizador e passar a contar todas as contribuições que nós tivemos do continente africano, entendendo que o Brasil ele é mais negro do que branco. Isso está no censo do IBGE. Então, por que eu friso muito isso? A importância dessa valorização da nossa história. É entender que, na minha época, eu estou com 33 anos de idade, as meninas negras jamais utilizariam um cabelo como se utiliza hoje. Porque ou alisava, ou prendia, ou molhava no banheiro na hora do intervalo da escola. Por que esse movimento? Porque se tinha vergonha de quem era. Como eu, uma criança, vou gostar de me identificar com uma imagem pejorativa num livro didático, no qual eu vejo o escravo lá sendo chicoteado e sou simplesmente uma mão de obra? Não quero, eu não vou me identificar com algo ruim. Esse movimento negro, esse movimento educador, no qual a gente vai estar discutindo essa pluralidade cultural, esse currículo descolonizado, que vai olhar além do que o europeu passou, vai olhar desde a África, o que a África contribuiu, vai empoderar essas crianças para que elas, hoje em dia, consigam se assumir negras. Esse movimento antirracista precisa ser praticado desde a escola. Infelizmente, apesar de já ter praticamente 20 anos desde que a lei que obriga a cultura do ensino da África, da história afro-brasileira e indígena no currículo escolar, isso ainda não acontece. No momento que eu me proponho como uma educadora a fazer esse movimento, muitas vezes eu preciso fazer esse movimento de forma sozinha, mas é preciso fazer esse movimento. É preciso entender e valorizar todas as contribuições que foram dadas, uma vez que o racismo está aí, é institucional, é estrutural e não é velado. Não é. Porque, no dia a dia, você escuta discursos que vão falar que a pessoa é racista, atitudes que vão mostrar que a pessoa é racista. E aí você fala, mas não, eu não sou racista, não. É racista, sim, porque você está sendo essa atitude. Então, o racismo não é velado. Infelizmente, nós vivemos num país onde se tem um discurso sobre a meritocracia, onde acha que eu cheguei em determinado lugar porque eu fui capaz de correr atrás daquilo. Só que não. As desigualdades estão aí. E a desigualdade aflige principalmente a população negra. Por isso, a importância das cotas.
As cotas são medidas reparadoras aonde a sociedade está dizendo o seguinte: eu agredi você durante muitos anos e eu preciso reparar, porque eu não te dou a mesma condição de você chegar ao ensino superior quanto uma pessoa branca de classe média. Então, é preciso entender que o racismo existe, ele está no nosso dia a dia e a gente precisa ser resistência. Todas as questões de movimento que existe em prol disso não veio de agora. O movimento negro é de 1970, 88, 30, com Darcy Ribeiro fazendo o Manifesto dos Pioneiros da Educação, pensando numa educação aonde daria as mesmas condições. A gente precisa compreender, principalmente quem está na área da educação, por que eu estou focando na educação? Não por ser minha área só, mas é por ali que a gente vai começar a plantar a semente. Mas nós precisamos entender que, quando a escola surgiu, ela não era para a população negra. Ela era para o filho homem branco, rico. Quando começa a surgir esse movimento, depois, né, do movimento de Darcy Ribeiro, em 1930, começa a se pensar que o filho do pobre tem direito a estudar, que até então não tinha. E aí a educação precisa ser repensada, porque a educação não estava preparada para receber nenhum tipo de pessoa que fugia à normalidade. E esse movimento ainda é constante, a gente precisa estar sempre pensando, principalmente quando eu falo em medidas reparatórias como as cotas. Porque a gente escuta muitas vezes as pessoas falando assim, tem que ter cota para a escola pública, mas tem, gente, cota para a escola pública. Só que tem cota racial. E tem cota racial porque os negros sofreram e sempre foram discriminados na nossa sociedade. Até hoje, a gente não valoriza todas as contribuições que a África nos trouxe. A gente está sempre fazendo um currículo voltado para o que o europeu faz. E não valoriza essa questão. Nós precisamos entender que isso influencia não só na autoestima das pessoas, porque as pessoas começam a aceitar determinados tipos de trabalho, determinados tipos de colocações, porque se acha que eu sou negra e eu não mereço estar naquele lugar. Aonde é meu lugar de fala, eu não mereço estar ali. Mas isso influencia também num grande problema que nós temos envolvendo a igualdade racial, que é a intolerância religiosa. Porque nós estamos falando de comunidades tradicionais. E dentro dessas comunidades tradicionais, nós vamos ter as comunidades de terreiros e vamos ter as comunidades remanescentes quilombolas. O que acontece? É preciso entender, né, cada característica dessas comunidades, o que é a ancestralidade, qual que é a questão do ancestral, aonde o mais velho detém a sabedoria e o mais novo ele vai ouvir aquele mais velho. A comunidade é toda responsável por aquela educação e formação daquele aluno, daquele sujeito. E é a mesma coisa que acontece nas comunidades de terreiro, nas escolas de terreiro. Hoje a gente já tem um grande avanço, porque a gente tem 3 tipos de pedagogias diferentes da pedagogia tradicional, que nós chamamos de pretagogia, pedagogia griot e pedagoginga. Todas elas relacionadas de uma forma a educar a partir do que a África nos trouxe. Então, eu vou valorizar a minha ancestralidade, eu vou valorizar a minha oralidade e valorizar o meu território. Por que o território ele é tão importante para essas comunidades, tanto de terreiro como comunidades quilombolas? Porque não é por causa de um pedaço de terra, aquela terra é minha, não. Mas é porque, a partir daquele reconhecimento de que aquele território pertence àquela comunidade, o direito, as políticas públicas chegam mais fáceis. No momento onde não se existe esse reconhecimento, a comunidade ela está mais vulnerável do que ela já é. Porque, apesar de muitas vezes ter o reconhecimento, a política pública demora. Eu sempre brinco que, quando a coisa é de preto, não presta. Porque, quando a gente fala de religiões de matrizes africana, a gente sempre escuta ou que está fazendo maldade para o outro, ou que a gente está fazendo macumba para destruir a vida do ciclano. Vou dar um exemplo para vocês. Sai o filme do Thor, né? Todo mundo leva o filho para ver o filme do Thor. Se saísse um filme de Xangô, ninguém levaria. Só que Thor é um deus Vink, no qual exigia sacrifício humano para ser cultuado. Quem não acredita em mim pode ver a série dos Vinks na Netflix.
ele pedia sacrifício humano para ser cultuado. Então, se eu precisava de alguma bênção na minha família, eu pegava o meu servo, sacrificava para Thor. Xangô nunca pediu sacrifício humano. Mas ele é coisa de negro, então não presta. Então, é coisa do diabo, é coisa do demônio. Então, é isso que nós precisamos desconstruir na nossa sociedade, desconstruir esse racismo que a gente ainda continua falando que está velado, mas não está, ele está aí no nosso dia a dia. É entender de onde viemos, para que aí sim a gente consiga reconstruir e conseguir motivar essas crianças no movimento de uma educação antirracista, de uma sociedade antirracista. É preciso valorizar e entender as contribuições dessas sociedades, que foram a formação da Constituição da sociedade brasileira. Nós não viemos só dos europeus. A gente precisa entender o que é a África, qual o continente, quais as suas contribuições, quais os povos que estavam aqui, qual o tipo de música, de valorização cultural, conhecer o Estatuto da Igualdade Racial, na onde nós temos lá que a capoeira é um patrimônio cultural, e até hoje é difícil levar a capoeira para as cidades, para as escolas, porque existe um movimento de não entender que a capoeira é algo cultural, é um patrimônio cultural. O racismo está aí. É preciso trabalhar nesse movimento. Piraí está de parabéns por estar iniciando esse movimento, vereador Cezinha, de estar pensando justamente em trazer esse tipo de temática, esse tipo de situação para a comunidade, entendendo, principalmente, que nós estamos numa região que é preciso ter uma resistência maior, uma vez que nós estamos trabalhando com uma desconstrução de todo o movimento cafeeiro que existia na região. Valença, por exemplo, onde eu estou, 70% da população em 1883 eram de negros escravizados. E esse racismo é tão forte lá, como eu acredito que seja aqui, que dificilmente ou alguém se reconhece como negro, ou esse negro está ocupando algum espaço de destaque dentro da sociedade, dentro da comunidade. A gente ainda tem, por exemplo, cidades e locais e bairros onde os brancos moram na parte de baixo e os negros moram nos morros. Então, Piraí, como Valença, Barra Mansa, está inserido num lugar onde esse racismo existe muito forte, talvez mais forte do que uma capital, porque cresceu e manteve o país e sua tradição em cima da escravização dos negros. É muito complicado a gente ainda ouvir, por exemplo... Tem tempo ainda, gente? Então tá bom. Doutora, quem dera. É muito necessário a gente estar fazendo realmente esse movimento, entendendo como o racismo está infiltrado nas nossas raízes. A gente teve praticamente 103 anos, praticamente 100 e poucos anos da abolição da escravatura oficial, mas o movimento ainda continua. Os negros continuam ainda nessa margem da sociedade. E, quando eu digo marginalizados, não estou falando na questão de bandido policial, estou falando às margens dos direitos. Ainda é preciso que eles tenham conhecimento para conseguir os seus direitos, que está lá na Constituição. E aquele negro que não tem consciência desse direito, ele não consegue, muitas vezes, nem ser atendido numa fila do SUS. Essa questão da igualdade racial, ela está aí para que a gente comece a pensar na saúde do negro, na educação do negro, na questão do empreendedorismo do negro, mostrando que ele pode ser o que ele quiser, discutir sobre questões da cultura, valorização da nossa cultura, valorização de toda a nossa história, principalmente nós que estamos inseridos nessa região sul-fluminense, onde a história, como eu disse, foi construída em cima dessas fazendas do café. Quando a gente fala de África e desse olhar por trás de África, é preciso conhecer também a história de África. Não adianta eu falar da história do Brasil se eu não conheço a África. É preciso ler sobre o assunto, entender quais foram as comunidades, quais foram as contribuições, quais foram as constituições que vão estar formando o povo brasileiro. A partir desse movimento, e muitas vezes começa assim pela população negra, porque precisa ser discutido, mas que precisa ser levado à frente para a população branca,
para que, de fato, lá na frente, a gente consiga ver um movimento diferente da sociedade que nós estamos vendo na questão do racismo estrutural, institucional. Aquele racismo que está aí no nosso dia a dia, aonde a gente vai entender que todo movimento de mudança, ele é a partir de uma resistência, nada nos é dado. Até mesmo o movimento negro, a história do movimento negro, ele foi em cima de um assassinato de um jovem em São Paulo, e aí, a partir de uma manifestação, de um movimento para fazer uma resistência, igual nós estamos vendo aqui, principalmente no estado do Rio, com essa matança generalizada do nosso genocídio dos jovens negros. O jovem sai para a escola, a criança sai para a escola, já toma um tiro. E ninguém nunca sabe de onde que veio o tiro. Né? E aí você escuta no dia a dia as pessoas falar assim, mas o fulano foi preso, ou o fulano foi abordado, mas ele também tem característica de bandido. Então, isso é esse movimento que a questão do movimento negro e da igualdade racial vem tentando mostrar para a população que não é assim, que não pode ser assim, porque esse genocídio está aí, está matando nossas crianças, está matando os nossos jovens. Como aconteceu lá no início do movimento negro, aonde, a partir de um movimento de resistência em cima do assassinato desse jovem, aí sim se constituiu o movimento negro unificado. Todos os avanços da legislação voltado para a educação, saúde da população negra, a assistência, foi em cima desse movimento que se constituiu lá atrás. Como eu disse para vocês, a lei que obriga o ensino da cultura afro-brasileira, ela é de 2003. Vai fazer 20 anos. E nós não vemos nenhum tipo de mudança, principalmente na nossa educação. Quando algo é falado de forma superficial. Continua-se ainda tratando a África como se não fosse um continente. Estudamos mitologias gregas, africanas, grega, romana, nórdica, mas não estudamos nem a mitologia africana. Não conseguimos compreender de onde nós viemos. O que nós perdemos foi essa questão da nossa memória coletiva. De conseguir entender quem são nossos ancestrais, qual a história do nosso país, para que aí, a partir desse movimento, a gente consiga desconstruir esse mito da democracia racial, aonde todos somos iguais perante a lei. Sim, na Constituição. Porque quando vamos para a prática, para o nosso dia a dia, não somos iguais perante a lei. Quanto mais escura a cor da minha pele, mais preconceito eu sofro. E se eu for mulher, pior ainda. Porque a mulher negra, ela é comparada e analisada o tempo todo, e por muito tempo, e ainda hoje em dia, é chamada de mulata com um cunho sexual. Então, vocês vão sair daqui hoje nunca mais falando mulata. Porque mulata, o termo mulata, vem de mula, aonde os filhos dos escravos serviam de mulas para os filhos dos senhores. Então, mulato é um termo pejorativo no qual se utiliza para falar que a pessoa é como se fosse... Quando a gente fala com um cachorro, aquele vira-lata, é mais ou menos assim. E quando você chama uma mulher de mulata, você está chamando ela num sentido pejorativo e num sentido de cunho sexual. Porque a mulher negra, por muito tempo, ela começou a enxergar o quê? Eu preciso ter o estereótipo e ser mulata. Porque, se eu for mulata, eu posso ir para uma escola de samba. Eu posso desfilar e eu não vou sofrer tanto preconceito se eu não for. E aquela menina negra que não tem o corpo de uma mulata? Como fica a autoestima dessa mulher? Que é vista o tempo todo como um objeto sexual. Peito grande, bunda grande. E isso engloba outros problemas. Eu fui uma menina que desenvolvi muito rápido. Eu já sou grande, né? Como todo, mas eu fui uma menina que, com 9 anos, eu tinha corpo de 15. A minha infância, o tempo todo, nós somos analisadas, mulheres, como objeto sexual. E isso é um problema muito grave, uma vez que o índice de pedofilia está aí. Então, ser negro nesse país não é fácil. É preciso, o dia todo, ser resistência, se autoafirmar, porque, senão, a gente é engolido. É preciso se empoderar, transformar a nossa sociedade, conhecer a nossa origem,
entender de onde eu venho, para que aí eu consiga acabar com o racismo, com a intolerância religiosa e, principalmente, com a baixa autoestima das nossas crianças. Para que aí eu consiga diminuir o genocídio dos nossos jovens e conseguir levar esse jovem, a partir da cultura e do conhecimento e da educação, para novas oportunidades. Aí sim eu consigo esvaziar os presídios. Obrigada. Dando sequência à sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, convidamos a palestrante Célia Moraes, sacerdotisa, educadora, ativista social e fomentadora cultural, para falar sobre o tema política e religião. Gente, a todos vocês, boa noite. Eu agradeço o convite do vereador, o presidente hoje dessa sessão, por me permitir estar aqui num dia tão expressivo para nós negros, nessa Câmara, que é a casa do povo, que é o abrigo do povo, falar das nossas dores e também das nossas conquistas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A todos vocês, boa noite. Professora, como todos, você foi excelente. Realmente é uma educadora. Muito obrigado por você existir. Meus irmãos, depois dessa explanação maravilhosa dessa professora, eu estou pensando assim, olha, como é que eu vou falar sobre política e religião? Não, minha cabeça já deu milhões de voltas, e eu vou, com muita humildade, a minha ancestralidade, tomando a bênção aos meus mais velhos, que me inspirem. E, ao mesmo tempo, para que saia para vocês mais novos uma pauta de conhecimento, de amor e de luta. Política e religião é muito difícil. Desde que o ser humano se concebeu, tá, como gente, a política faz parte, e a religião também. A partir do momento em que ele não conseguia entender aqueles fenômenos, né, que existiam na natureza, ele não conseguia entender aquele raio, aquele fogo que saía lá da pedra no momento de tempestade, então mexia com o seu interior. Estava aí um rudimento de religiosidade. Isso foi crescendo, e tornou-se o quê, meus irmãos? Uma fonte opressora. Tão opressora que a gente diz assim, né, que a religião é o ópio do povo. Não é? Dá o pão e circo e a religião. Vamos, né, louvar e a gente esquece das questões que realmente precisamos trabalhar. E sempre foi assim. Olha, os reis eram coroados através do clero. Esse mesmo clero que fez com que toda uma sociedade reconhecesse o negro como um animal, que ele não tinha alma. Não foi assim, professor? Nós não tínhamos alma. Então, meu povo, olha, o tanto que foi feito de mal para nós, quando aquele escravo reprodutor, né, tinha que se deitar com a própria filha para aumentar a mão de obra do Senhor. Então, a gente tem que pensar nisso, sim, para doer hoje, e a gente achar e ter a certeza de que o 20 de novembro não é um oba-oba. Ele não é só 10 minutos. Esse 10 minutos, conforme o vice-prefeito colocou muito bem, ele tem que ser usado nas escolas, porque nós acreditamos que a transformação começa na escola. É lá com os pequenos que a gente tem que plantar essa semente da autoestima, porque foi tão colocado que nós não éramos gente, que isso até hoje reverbera em nós, com essas crenças limitantes de que não podemos, isso não é para mim, isso não é para minha família. Naquele ditadozinho que antigamente se usava muito, né? Ah, meu filho, não vai não, não vai para lá não vai buscar outras coisas não, fica aqui mesmo, antes pingar do que secar. Isso tudo são crenças limitantes que foram muito direcionadas para nós negros. E desconstruir isso é muito difícil. A partir do momento em que temos uma sociedade que ela não nos dá embasamento. Temos leis? Temos sim. Não precisamos de mais leis, não.
Agora, como que se faz para que essas leis sejam cumpridas realmente? Se as que temos aí não são cumpridas, sempre tem um jeitinho, daquele famoso jeitinho brasileiro de empurrar para debaixo do tapete, põe para de trás da cadeira, e aí vai ficando tudo como dantes no quartel de Abrantes. Então, nós precisamos, sim, de momentos como esse, na Casa do Povo, onde a gente começa a ter consciência da nossa valia, consciência de que não somos mais que ninguém, mas também não somos menos. E que, sim, o sistema de cota é uma reparação por 300 anos de escravismo, aonde não tínhamos voz nem vez. E hoje ela veio para nos garantir esse direito. E esse direito nós não vamos abrir mais mão. Onde nós aprendemos a fazer os movimentos, a nos unir em movimentos, foi para trazer essa melhoria para todos nós. Há muito tempo, eu sempre fui muito olhada de maneira atravessada, porque tinha-se uma crença que religião e política não combinam, não dá para conversar. Dá sim, claro que dá. Claro que dá. Quando nós estamos nos nossos templos, nos nossos terreiros, nas nossas igrejas, nós não estamos num movimento político. Uma mulher, quando está grávida, aquele feto que está lá dentro está fazendo movimento político. Que ela tem aquele enjoo daqueles 3 primeiros meses. Isso tudo é o quê? Não é o organismo dela querendo expulsar aquele desconhecido? E depois disso não passa e não fica tudo bem até que nasce aquela criança maravilhosa? Então, isso é política. Então, a gente faz política desde antes de nascer. E a gente não tem que ter vergonha de fazer política, não. Dentro dos terreiros tem que ter política, sim. Temos que ter representantes. No meu terreiro, nós falamos sobre religião, sobre política, sobre tudo. Nós não temos partido, mas temos que falar sobre política, sim. É nossa obrigação dos mais velhos esclarecer os mais novos. Porque na nossa religião não tem dogma, nós não temos um livro para nos nortear. A nossa sabedoria vem dos nossos ancestrais. De cada itã falado sobre o orixá, sobre o inquice, sobre os voduns, sim, uma sabedoria para cada um de nós. Tá aí o jongo. Cada cantiga de jongo, ela representa uma coisa. Ela representa uma ação. Ela repreende, ela louva, ela elogia. Então, a nossa oralidade, ela é profunda. E isso que nos manteve de pé até hoje. Porque, com isso, nós somos resistência. Então, meu povo, quando o rufar dos tambores acontece, é para bater na nossa veia e dizer, olha, estou vivo por isso. Porque, olha, 300 anos de escravidão, sem possibilidade nenhuma. O que é isso que nos fez resistir até hoje? E permitir que eu, uma negra, mãe de santo, esteja aqui na casa do povo para falar com todos vocês. É o barulho do meu tambor. É lá que eu busco força. É lá que eu me alimento a cada dia para falar para os meus. Tá? Vamos louvar os nossos orixás, sim. Vamos respeitar, porque nós respeitamos todas as religiões. Então, quando nos demonizam, nós temos que bater o pé e dizer assim, não é assim, não. Não é assim. Você não tem que me tolerar, não. Não preciso disso. Você tem obrigação de me respeitar, assim como eu o respeito. Então, meus irmãos, religião e política combinam, elas se falam, sim, elas têm afinidade. Claro, cada condutor, cada religioso, vai levar da maneira que ele acha melhor, não é isso? Então, nós temos o mau-caratismo, que é próprio do ser humano, e não das religiões. Então, cabe a cada um de nós abrir o nosso senso crítico, fazer as avaliações e seguir o que fala o nosso coração. Eu digo para vocês, com pureza d'alma, eu aprendi a ser um ser humano melhor um pouquinho dentro da religião que eu abracei, dentro desses orixás que me acalentam, aonde eu não podia entrar numa igreja pela porta da frente, tinha o orixá para me acalentar lá no cantinho da senzala, sabe? Eu tinha os cânticos que adoçavam a minha noite para que no outro dia eu pudesse levantar cedo e buscar riqueza para o meu Senhor. Então, hoje, quando a gente vê que os privilégios que esse Senhor fez questão de garantir estão ruindo, estão caindo,
porque a nossa consciência está se colocando a cada dia mais, a gente vê aí que, olha, isso ia eclodir, sim, no que a gente está vendo aí hoje, nessa violência descabida, nessa cultura de ódio. Isso representa o quê, meus irmãos? São os privilégios sendo ruídos. Por quê? Porque todo um povo está acordando e buscando a sua parte que te cabe, está buscando o seu espaço nesse latifúndio, que é nosso, que é nosso. A partir do momento em que temos uma arma maravilhosa, que não foi buscada no mundo árabe, não, a nossa arma aqui, que é aquele nosso título eleitoral, é essa arma que nos dá o direito de fazer a transformação e de mudar. Nós precisamos, sim, de ter mais vereadores negros, deputados, senadores, desembargadores. E por que não, presidente? E por que não? Precisamos acreditar. Precisamos saber que os nossos orixás nos dão força e caminho, e que nós vamos buscar, através do nosso estudo nas cotas, buscando dentro das escolas iniciantes ali, sabe? Trabalhar aquelas crianças, porque uma criança bem trabalhada, ela não odeia, ela ama e respeita o outro. Eu tive, há 2 semanas atrás, uma ação que eu achei assim, maravilhosa, de uma criança. Eu estava sentada numa padaria para tomar um café, um menininho de uns 6 anos, mais ou menos, branquinho, sentou do meu lado e falou assim, como é que é o seu nome? Eu me chamo Célia. O meu nome é Davi. Posso sentar com você? Pode. O Davi sentou comigo e conversou comigo mais ou menos uns 5 minutos. E a mãe dele olhando. Depois chegou o lanche dele lá, ele foi lanchar, tal. Quando eu me levantei, que falei com a mãe, está vendo, mãe? Isso é exemplo de educação. Que Nelson Mandela sempre disse que a criança, assim como ela é ensinada a odiar, ela também pode ser ensinada a amar. E aquela criança, naquele momento, foi um exemplo disso. Se aquela criança chegou perto de mim, uma mulher negra, mais velha, não é? Porque tem a história do velho do saco, para também nos diminuir, não é isso? Então, chegou ali perto de mim, sentou comigo assim, com uma naturalidade tão grande, sabe que ele está aprendendo isso em casa. É sinal que em casa não tem conversinhas paralelas daquelas que é brincadeira, mas que magoam, que doem, porque faz parte da gente. Então, aquilo ali, para mim, foi um exemplo, gente, que eu falei, é por aí que nós temos que seguir. Parabenizei a mãe da criança pela educação primorosa e disse para ela, olha, é pelo fruto que se conhece a árvore. Parabéns, mãe. E isso também, meu povo, aqueles mais velhos lá, que ensinaram a que nos odiassem, o fruto dele está aí hoje, matando, incendiando, matando o índio, tá? Acabando com a nossa juventude negra, estrupando nossas mulheres. Então, cada dia, vocês vejam como a necessidade da gente fazer essa transformação, mas transformação de fato, transformação de verdade. Quando eu digo para o meu povo lá no meu terreiro assim, olha, você votou em quem? Fulano. Você tem observado o que ele tem feito na Câmara? Não. Então, você está assinando um cheque em branco. Porque a gente não é assim, gente. A gente tem que votar, mas tem que saber o que está fazendo. Temos que encher, sim, a Câmara dos Vereadores, não é? A leste, tem sessão solene aberta, a gente tem que estar lá para a gente saber direitinho. Porque esse quadro ali, ó, esse quadro é uma verdade. É ali que a gente começa a conhecer, né, os nossos representantes. E eu conclamo, sim, ao povo negro, a cada dia que a gente tenha esse senso crítico mais apurado. E não é vergonha, não. Porque na época da campanha, todo mundo é visto, não é isso? Todos os tambores podem rufar, não é isso? Quando passa, depedram nossas casas, acabam com os nossos terreiros. Vamos botar sentido nisso, meu povo. Religião e política combinam sim. Religião e política é a base do poder. Quando eu digo poder, não é esse poder ganancioso que nós, infelizmente, vivemos até hoje, não. Mas é aquele poder de poder assinar ali, botar aquela caneta ali, para fazer políticas que contemplem a todos. Branco, preto, amarelo, cor de abóbora,
que contemple a todos, salvaguardando, sim, as diferenças às quais nós fomos relegados durante muitos e muitos séculos. Isso tem que ser reparado, sim. Então, até que isto seja esgotado, que cada sangue derramado, tá, seja esgotado, a sociedade nos deve, sim. E eu espero que ela nos pague dessa maneira, com políticas que nos contemplem. Contemplem as nossas famílias, que venham, sim, que tenha política lá nas favelas, porque onde o poder público não entra, a marginalidade toma conta. Então, falta o quê? Poder público. E o poder público se faz, meu povo, começando aqui dentro. É daqui que começa a diferença. E eu, sinceramente, agradeço a cada um de vocês por essa iniciativa, que seja a primeira de muitas, que mais ações como essa aconteça, não só aqui na Câmara, como em todos os espaços. É dessa forma que eu acredito que a gente vai mudar essa sociedade para que ela se torne um pouquinho mais justa, um pouco mais igualitária. É a gente, sim, sabe, ocupando todos os espaços e que esses espaços sejam falados assim, olha, é seu, sim. Não é colocar a lei lá debaixo do papel e deixar ela quietinha, não. É colocar, dar visibilidade, olha, você pode, está aqui, busque o que é seu de direito. Então, é essa a nossa bandeira de luta, através da religião, esclarecer. Que o meu terreiro, o Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, nós temos uma missão de trabalhar a cidadania através da religiosidade, aonde nós temos cantigas, que nós chamamos de pontos, aonde colocam para a gente a nossa grandeza. Quando a gente diz a nossa grandeza, é a nossa grandeza moral, a nossa grandeza espiritual, que é onde o orixá diz para a gente, vai, meu filho, você pode. Aonde tem um ponto que diz assim, olha, eu vou rezar na serra para a Santa Mãe de Deus. Não sou mais do que ninguém, mas ninguém é mais do que eu. É nisso que nós acreditamos e que levantamos a nossa bandeira na fé de nosso Pai Oxalá, que cubra cada um de nós com seu Alá misericordioso, de paz, de amor e de fraternidade. E que possamos, de mãos dadas, realmente dar a esse nosso país o destaque que ele merece, sendo o celeiro do mundo. E vamos buscar isso, dentro dessa diversidade que nos une. É essa diversidade bonita que dá as mãos que faz a gente respeitar as unidades. Ok, meu povo? E é isso que eu tinha a dizer, porque meus irmãos me complementaram, certo? Eu agradeço a cada um de vocês por me ouvirem, pedindo ao nosso Divino Pai Oxalá que os abençoe. A todos vocês, meu saravá fraterno e o meu axé. Neste momento, convidamos para fazer a apresentação o grupo de jongo da Fazenda da Cachoeira de Arrozal, que retornou oficialmente suas atividades em 2003. O grupo tem origem nas famílias descendentes dos antigos negros escravizados da Fazenda da Cachoeira, tendo como marca o ano de 1895.
E Boa noite a todos. Eu peço desculpa a vocês por a gente não fazer uma boa apresentação, porque, de acordo com o horário que nós saímos, ainda tinha gente trabalhando. Então, por esse motivo, faltou alguns componentes. Mas vamos tentar fazer o melhor possível. Primeiramente, eu quero agradecer e cumprimentar a mesa, que nos deu esse privilégio de nos convidar e trazer a gente até aqui, meu grande companheiro, vereador Cezinha, vice-prefeito, e todos os componentes dessa mesa. E também peço a bênção e a licença à nossa irmã, para me fazer, que ela me dê força para me fazer os meus trabalhos. Muito obrigado, uma boa noite. Oi, bate tambor grande, e pinica candongueiro, o senhor me dá licença de eu cantar neste terreiro. Bate tambor grande, e pinica candongueiro, o senhor me dá licença de eu cantar neste terreiro. Oi, lele, leila, oi, lele, leila, lele, 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 leila. Bate tambor grande, repinica candongueiro, senhor me dá licença de eu cantar neste terreiro. Bate tambor grande, repinica candongueiro, senhor me dá licença de eu cantar neste terreiro. Oi, lele, leila, oi, lele, leila, Machado. Oi, candongueiro. Vai buscar jongueiro, onde é que tá? Vai buscar jongueiro, onde é que tá? Oi, candongueiro. Vai buscar jongueiro, onde é que tá? Vai buscar jongueiro, onde é que tá? Oi, se tá na favela. Oi, candongueiro. Oi, se tá na senzala.
Oi, candongueiro. Oi, candongueiro. Vai ficar jongueiro, onde é que tá? Vai ficar jongueiro, onde é que tá? Oi, candongueiro. Vai ficar jongueiro, onde é que tá? Vai ficar jongueiro, onde é que tá? Oi, se tá na senzala. Oi, candongueiro. Oi, se tá na fazenda. Oi, candongueiro. Machado. O Saravá jongueiro velho que veio pra ensinar que Deus dê a proteção pra jongueiro novo. O jongo não se acabar. Saravá, Saravá jongueiro que veio pra ensinar. E Deus terá proteção para jongueiro novo. O jongo não se acabar. O jongo não se acabar. O jongo não se acabar. E Deus terá proteção para jongueiro novo. O jongo não se acabar. Saravá jongueiro velho que veio para ensinar. E Deus terá proteção para jongueiro novo. Pro jongo não se acabar. Pro jongo não se acabar. Pro jongo não se acabar. E Deus terá proteção para jongueiro. Pro jongo não se acabar. Oi, 20 de novembro. Saravá zumbi. Vim de longe, gente, cheguei aqui. Eu vim de longe, gente, cheguei aqui. 20 de novembro, Saravá zumbi. 20 de novembro, Saravá zumbi. Leila, leila, oh, eu vim de longe, gente, cheguei aqui. Eu vim de longe, gente, cheguei aqui. 20 de novembro, Saravá zumbi. 20 de novembro, Saravá zumbi. Leila, 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 eu vim de longe, gente, cheguei aqui. Eu vim de longe, gente, cheguei aqui. 20 de novembro, Saravá zumbi. 20 de novembro, Saravá zumbi. Machado. Miau, 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 miau. Só ficar chorando, miau, miau. Miau, miau, miau. Só ficar chorando, oi, gato, miau, miau. Lá no gato, gato pulou no pau. Onça fica chorando, oi, gato, miau, miau. Não, gato, gato pulou no pau. Oi, gato, miau, miau. Miau, 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 miau. Onça ficou chorando. Miau, 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 miau. Onça ficou chorando. Oi, gato, miau, miau. Na cachoeira é lugar de marafunda. De meia-noite por dia, tato cavuca de cacunda. Na cachoeira é lugar de maracunda. De meia-noite por dia, toto cavuca de cacunda. Na cachoeira é lugar de marafunda. De meia-noite por dia, toto cavuca de cacunda. Na cachoeira é lugar de marafunda. De meia-noite por dia, tanto cavuca de cacunda.
Eira, erereira, erereira. Cadê meu rosário, gente? Eu pendurei na pitangueira. Cadê meu rosário, gente? Cadê meu rosário, gente? Cadê meu rosário, gente, que eu pendurei na pitangueira? Cadê meu rosário, gente? Cadê meu rosário, gente? Cadê meu rosário, gente, que eu pendurei na pitangueira? Cadê meu rosário, gente? Cadê meu rosário, gente? Cadê meu rosário, gente, que eu pendurei na pitangueira? Cadê meu rosário? Machado! Minha senhora, não bata nesse nego. Esse nego caro me custou. Minha senhora, não bata nesse nego. Esse nego cara me custou. Esse nego da calça rasgada, camisa furada. Esse nego é doutor. Esse nego da calça rasgada, camisa furada. Esse nego é doutor. Ah, não bata nesse nego. Esse nego caro me custou. Ah, não bata nesse nego. Esse nego caro me custou. Esse nego da calça rasgada, camisa furada. Esse nego é doutor. Esse nego da calça furada, camisa rasgada. Esse nego é doutor. Minha senhora, não bata nesse nego. Esse nego caro me custou. Minha senhora, não bata nesse nego. Esse nego caro me custou. Esse nego da calça rasgada, camisa furada. Esse nego é doutor. Esse nego da calça furada, oi, camisa furada. Esse nego é doutor. Machado! Oi, no médio Paraíba. Colhe café, lambe capinga. Jongo de Barra, de Pinheiral. Jongo de Barra, de Pinheiral. Tem jogo em Valença, e Vassoura e Arrozal. Tem jogo em Valença, e Vassoura e Arrozal. Ei, laia, oi, laia, laia. La 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 yeah. Oi la 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 yeah. La la la. O jogo bom no médio Paraíba. Tem médio bom no médio Paraíba. Jangueiro corta cana, café lamiga. Oi jangueiro corta cana, colhe café lamiga pinga. Ramo de Barra, de Pinheiral. Ramo de Barra, de Pinheiral. Tem jogo em Vassoura e Vassoura. Tem jogo em Valença e Vassoura e Laiana. Leire, leira, leire, leira, leire, leire, Machado. Muito obrigado. Branco quer aprender a dançar de preto. Abana o lencinho que eu te dei, comadre Maria. Abana o lencinho que eu te dei. Abana o lencinho que eu te dei, comadre Maria. Abana o lencinho que eu te dei. Branco quer aprender a dançar de preto. Branco quer aprender a dançar de preto. Abana o lencinho que eu te dei, comadre Maria. Abana o lencinho que eu te dei. Abana o lencinho que eu te dei, comadre Maria. Abana o lencinho
que eu te dei. Banco que na dele é só de preto. Ei, é um só. Que eu te dei, que mais de Maria. Que eu te dei. Que dona o leitinho que eu te dei, que mais de Maria. Dona o leitinho. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Conferir meu gado. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Conferir meu boi. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Conferir meu boi. Tá faltando boi. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Conferi meu gado. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Conferi meu gado. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Conferi meu gado. Tá faltando boi. Machado. Aí, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês não ficaram decepcionados. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a mesa que me deu essa oportunidade. Muito obrigado. Uma boa noite. Antes do encerramento, gostaríamos de agradecer a participação do grupo de jongo da Cachoeira de Arrozal e gostaríamos, só um minutinho antes do encerramento, gente, o vereador Cezinha preparou a entrega de um certificado para os palestrantes e também para o senhor Edgar. Então, gostaríamos, só para encerrar essa sessão solene, de ler o certificado de participação da sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, realizado pela Câmara Municipal de Piraí. Certificamos que Silvana Maria Almeida de Carvalho participou da sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra, promovida pela Câmara Municipal de Piraí. A comemoração nos faz refletir e lembrar a luta dos negros no Brasil, a importância da cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, proporcionando o resgate das contribuições dos povos negros nas áreas social, econômica e política ao longo da história do país. Portanto, nada mais justo que essa casa lhe preste uma justa homenagem. Piraí, 19 de novembro de 2019, vereador Paulo César Leandro Simplício e o Movimento Negro, assinado pelo Williams Falcão Manuel. Por favor, comparecer à frente a Silvana Maria Almeida de Carvalho. Convido a senhora Eunice Aparecida Sampaio de Oliveira para receber o seu certificado. Representando o jongo de Arrozal, o senhor Edgar para receber o certificado.
a senhora Deviane da Costa. Ela não está presente, então, posteriormente, o vereador Cezinha irá fazer a entrega. E a senhora Célia Moraes para receber o certificado. Eu passo a palavra agora ao vereador Cezinha, responsável por essa sessão solene em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Com a palavra, o vereador Paulo César Leandro Simplício. Bom, gente, depois dessa sessão solene, eu até emocionado. Eu digo que emocionado, como eu falei aqui no início, isso é uma realização, a gente fazer isso aqui na Câmara Municipal de Piraí. Até porque, como foi dito aqui muito bem pela Eunice e pela mãe Célia, o nosso povo tem ganhado voz. E nós precisamos da voz, nós precisamos lutar, precisamos ser resistência. Nós não podemos mais nos permitir a ser tratados só como empregado, como aquela figurinha que a Eunice falou muito bem, que era usado para ilustrar lá na cartilha do colégio. Temos que lutar e ser resistência. Quero agradecer do fundo do meu coração. Eu estou transbordando de emoção, gente. Transbordando de emoção. Sei que amanhã... Sei que amanhã vai ter alguns na rua falando que a gente fizer uma macumba aqui dentro da Câmara. Mas não, isso é jongo, isso é tradição, isso é cultura do povo negro. Esse é dar voz à mãe de santo. Temos que dar voz ao povo, essa casa é feita para isso, para dar voz, essa casa tem que dar voz do povo. Eu digo isso do fundo do meu coração, eu digo que eu sou a voz do povo, eu estou aqui para isso. Temos que dar voz, essa casa já fez aqui culto religioso aqui dentro, de igrejas, já fizemos de tudo aqui dentro. Então, por que não dar voz à mãe de santo? Por que não ter o nosso jongo aqui dentro? Por que não a nossa mãe de santo falar da nossa cultura? Temos que falar da nossa cultura, sim. Falar de religião, sim. Falar da religião afrodescendente. Meu muito obrigado, mãe Célia. Obrigado, Eunice. Obrigado, senhor Edgar. Obrigado a todos vocês presentes. Ver esse plenário cheio aqui, lotado, para curtir a sessão solene, gente. Eu fico assim... Cara, eu estou quase chorando. De tanta emoção. Muito obrigado mesmo por acreditar no meu trabalho. Obrigado por estar aqui, gente. Muito obrigado mesmo. Não posso esquecer de agradecer ao presidente Alex, que cedeu o espaço. Eu fiz o ofício pedindo a ele para poder fazer essa sessão solene hoje aqui. Ele nos autorizou a fazer. Hoje ele não pôde estar aqui, está com um compromisso fora do município, que ele estaria aqui, mas está com compromisso, não pôde ir. Mandou a justificativa, disse que queria estar aqui, mas eu tenho que agradecer por deixar a gente fazer aqui essa sessão solene. Agradecer bravamente a nossa luta aqui, dos meus amigos que estão sempre comigo, Barão, Beth, Dayana, né? O nosso povo aqui, nosso povo negro de Piraí. Agradecer o pessoal que veio de Arrozal, Dona Hilda, Soló de Arrozal, para vir participar da sessão com a gente. Agradecer a cada um de vocês, gente. Eu não tenho palavras para dizer a minha satisfação e realização dessa sessão de hoje. Meu muito obrigado, do fundo do meu coração. Uma boa noite a todos, gente. Muito obrigado.